planisfério das harmonicidades e das organicidades universais, instrumento sintético e analítico de precisão, de concordância geral e específica para uso das altas ciências e das artes e dos ofícios que dependem dele. É experimental em seu conjunto e em suas partes constituintes. Estas são suscetíveis de evoluir mecanicamente em torno do centro comum. Em resumo, são homólogas entre elas e formam a equivalente da palavra, que é ela mesma, o princípio pelo qual o arqueômetro é uma realidade demonstrável. Essa palavra arqueométrica consiste nos alfabetos antigos que, num estudo apurado, me fizeram nomeá-los de cosmológicos, solares e lunisolares. Estão compostos de 22 letras, das quais cada uma tem um número especial de 1 a 10, e depois de 10 a 400. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Esses alfabetos são os lunares, que escolhemos como instrumentais dos solares e que não têm nenhum valor se não estiverem relacionados com estes últimos. Coroa de 360 graus, transportador numérico diferencial. As duas primeiras circunferências estão divididas em 360 graus e se movimentam num sentido contrário. Elas dão por adição sempre o número 360, em qualquer grau. Essa homologia permite um duplo controle de todas as posições das outras partes que o compõem. Essas duas circunferências formam um transportador numérico diferencial. Coroa zodiacal da palavra. A segunda zona foi colorida de laranja rosa. É o zodíaco da palavra. Possui 22 letras, cada uma dentro de um escudo, a 30 graus de intervalo uma da outra, e ainda aparece o número que a tradição atribuiu a cada letra. Mais ainda, cada escudo possui uma cor ou um raio luminoso especial. A homologia dessas cores forma pares de oposição a 180 graus, reconstituindo o duplo raio branco, ou diâmetro, que aparece no pequeno círculo central. A terceira zona, que possui um fundo azulado, é o planetarismo da palavra. Compõe-se de 4 triângulos equiláteros, que dividem o planisfério em 12 panes iguais. 2 destes triângulos, homólogos segundo a vertical, por seus ângulos norte e sul, formam a estrela do hexágono, que os ancestrais atribuíam à metrologia do círculo, sendo o lado hexágono igual ao raio. É a estrela dos solstícios do Verbo, a Barachiita, ou palavra seccional das antigas cosmogonias. Os 4 triângulos geram entre eles, devido a um novo corte, 3 quadrados interferenciais, nos quais os lados também são iguais ao raio. Nos ângulos destes 4 trígonos existem letras, cada uma tem seu número e uma cor específica, e mais ainda, uma cor interferencial gerada por sobreposição ao ângulo de cada quadrado. Triângulo do Verbo Jesus, terra dos vivos. O triângulo fundamental equivalente morfológico do número 3 divide a circunferência em 3 partes iguais de 120 graus cada uma. Equilibra a figura e fixa seu norte, ou o zênite, no seu ápice. Seu nome é escrito por si mesmo, pela identidade de suas 3 letras zodiacais com os signos astrais correspondentes, dos quais eles são os protótipos. Esta mesma identidade se completa também com outros alfabetos solares, que não estão dentro dos escudos. Esse nome é Ai-Fo, Verbo de Deus, e o termo Fo
quer dizer ao mesmo tempo palavra, voz, som e luz. Mas ao tomar o comando dos círculos astrais, o mesmo trígono fundamental afeta, no seu ápice, a letra planetária que forma um pequeno triângulo equilátero, cuja bissetriz representa o eixo norte-sul dos polos celestes, cujo único lugar de equilíbrio é exatamente aquele. Seu nome, então, é Ixô-Jexu. Triângulo de Maria, o mar das águas vivas. O trígono homólogo do precedente tem seu ápice no sul, lê-se Mariá, seguindo as regras da tabela harmônica, o eufônico de Ramayana, de Valmiki, em relação à letra R, que provém de Ri. A estrela hexagonal, que forma com a precedente, divide a circunferência em 6 partes iguais de 60 graus cada uma. Estrela solsticial do Verbo. Esses 2 primeiros triângulos em estrela hexagonal são a Barishita, cosmogônica, a palavra criadora sexenal, o princípio hexagonal dos 6 dias genisíacos. A antiga tradição chama o primeiro trígono de terra divina e o segundo de água vivente. Triângulo do Éter. O terceiro triângulo tem seu ápice no oeste, ocidente. É lido La Casa. O éter, a potência do éter. Triângulo do fogo divino. O quarto triângulo tem seu ápice no leste, oriente, e é lido Out, o fogo divino. Estrela dos equinócios do Verbo, dos seus anjos ou Alahim. Os trígonos terceiro e quarto juntos formam a estrela dos equinócios do Verbo. Lê-se em conjunto centro-A no oeste, ocidente, Lá. Depois leste, oriente, H, Alá, pronome que significa aquele. Os árabes dobram a letra L pelo seu Lam Alif, pronunciando este nome Alá. Essa mesma estrela hexagonal dos equinócios do Verbo, que é relativa às 2 primeiras letras da estrela solsticial, é lida Alahim e forma com ela a estrela dodecagonal do Verbo, dividindo o círculo em 12 partes de 30 graus cada uma. Coroa musical cosmológica. As 3 zonas ou coroas anteriores sucede uma coroa musical composta por uma dupla hexadadiatônica, na qual cada nota corresponde a uma cor, a um número e a uma letra do mesmo grau ou decanato das zonas ou coroas acima. Cada acorde, consoante ou dissonante, formado pelos pares homológicos destas notas a 180 graus, uma da outra, tem sempre como mediatriz no centro solar do arqueômetro a nota central Mi. Esse sistema musical define-se como diatônico, como enarmônico, como cromático transpositor pelos números, específicos das letras e particularmente dos princípios, aqueles das 3 letras, Y, PHO, Verbo de Deus, nome zodiacal do triângulo fundamental. Esses números são 10, 80 e 6, que resultam pela soma 10 mais 80 mais 6, 96, pela adição dos 2 módulos, 10 mais 6, 16, pela multiplicação dos 2 módulos, 10 vezes 6, 60. A sonometria do arqueômetro está, pois, montada sobre estes números da Trindade Mãe. Os outros números, junto com estes, constituem uma aritmologia qualitativa, que preside ao mesmo tempo os ciclos ou revoluções harmônicas dos astros e a sonometria propriamente dita. O arqueômetro apresenta 7 modos diatônicos. A nota musical emissiva é Sol, que corresponde à letra Y, e a cor azul. Mas depois de definido o círculo por meio dos 4 triângulos equiláteros, sua oitava sozinha fala planetariamente e a nota mais grave passa a ser Si,
terça maior da nota Sol original. A antiguidade histórica perdeu completamente a noção precisa do Sol, fundamental, da lira da Virgem. Conservou mais ou menos claramente a noção do Si fundamental, que do ápice para a base do arqueômetro dá o acorde da sétima Si Lá, dividido em 2/4 unidas pela nota do centro solar da figura Mi. Si, Mi, Lá, lê-se sobre o arqueômetro Shiná, ou ano, e por oposição sul-norte, Nahash, a serpente. Medindo-se por terças unidas e não por quartas, esse acorde Si, Ré, Fá, Lá é interferência, ou enneharmônico, direto do diatônico equivalente musical do eixo interferencial ou diametral norte-sul. A sonometria dos números 10, 80, 6 resulta, sobre a corda fundamental de Sol, a gama arqueométrica de 22 intervalos. Da mesma forma que os números das letras formam uma aritmologia qualitativa experimental pelo som, também determinam uma morfologia qualitativa, identicamente experimental, por seus intervalos harmônicos sobre a corda em repouso ou em vibração. O resultado disso é um alfabeto arqueométrico morfológico de 22 formas. A coroa zodiacal astral está sobre uma zona colorida de laranja-rosa, com 12 escudos que trazem os signos tradicionais do zodíaco. O termo zodíaco é do sânscrito Kiya Devasou Gayadevas, a rota dos anjos. Coroa planetária astral é a zona dos planetas diatônicos de dupla hexada, assinalados com seus signos tradicionais em suas posições diurnas e noturnas, com o Sol no centro, representado pela nota Mi. Esses signos astrais zodiacais, planetários e solares são derivados das letras morfológicas usadas sobre os escudos e sobre os ângulos dos 4 trígonos inscritos. De sorte que estas mesmas letras estão situadas no arqueômetro de acordo com seus valores e não arbitrariamente. Assim, falam autologicamente, sem que a vontade humana possa introduzir alguma fantasia, por mínima que seja, nessa palavra direta, que respeita as leis. Essa palavra pode ser traduzida nas línguas mais antigas, chamadas em sânscrito de línguas da cidade ou da civilização divina devanagárika, em oposição às outras línguas não arqueométricas, chamadas de prácritas ou das civilizações selvagens. Depois dessas 6 zonas ou coroas, apresenta-se uma reprodução luminosa do mundo da glória, como uma dupla estrela hexagonal na qual domina o trígono luminoso, azul, amarelo e vermelho, correspondente à trindade princípio e às 3 letras do nome dessa trindade, Ifô, Verbo de Deus, Ixô e Jexu. Coroa dos raios brancos. Essa reprodução do mundo da glória envolve a última zona pintada com a cor índigo, o pentagrama musical de 5 linhas, onde se entrecruzam os 6 diâmetros, ou 12 raios brancos da homologia das cores complementares. Centro solar. E, finalmente, a nota Mi, que aparece no Sol central e que forma com o semicírculo que está sobreposto a este a letra Na, da mesma forma que o raio branco horizontal forma a letra morfológica A.